toda mudança de ano, as pessoas ficam pensando: como que eu chego no próximo ano meio irreconhecível? Como que eu me torno uma pessoa muito mais focada nos meus objetivos, muito mais drivada para resultados, muito mais otimista? E como que eu largo alguns padrões comportamentais meus que basicamente impedem de eu alcançar os meus objetivos, né? Todo mundo começa a refletir sobre isso. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns processos de autoconhecimento que basicamente mudaram a minha vida e realmente me transformaram em uma pessoa melhor, uma pessoa mais focada nos meus objetivos e capaz de alcançar resultados maiores, né? Resultados escaláveis, beleza? Para você que tá vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu sou o Caleb, eu sou o CEO e fundador da Zapay, uma das fintechs mais relevantes hoje do Brasil. Para você ter uma noção, hoje a gente transaciona mais de 2 bilhões por ano, temos mais de 250 pessoas no nosso time e fomos adquiridos por uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York, a Corpay, que também é dona da Sem Parar. E a minha intenção aqui é basicamente trazer um pouco do meu conhecimento para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa capaz de alcançar resultados escaláveis, resultados expressivos. E o foco aqui é basicamente passar pela minha jornada, pelo um processo que eu fiz ao longo do ano de 2023. Nesse ano, basicamente, eu estava refletindo sobre alguns padrões comportamentais meus e como esses padrões comportamentais impediam que eu pudesse crescer mais, como pessoa, como profissional, crescer meus negócios e por aí vai. Foi quando eu decidi ir por um processo justamente de autoconhecimento, né, uma imersão de autoconhecimento chamado Processo Hoffman, que mudou a minha vida, assim, mudou realmente a minha vida. E eu gostaria de trazer para vocês aqui uma metodologia, uma ferramenta desse processo que vai te ajudar muito a mudar alguns padrões comportamentais seus negativos que basicamente impedem você de alcançar os seus resultados. Dentro desse processo existe uma ferramenta chamada ferramenta de reciclagem. É importante, antes de você usar essa ferramenta, que você passe a identificar quais são os seus padrões comportamentais negativos. Basicamente, são aqueles comportamentos que você tem meio que de forma instantânea, que são ruins e que às vezes você tem esse comportamento sem nem pensar muito. Vamos supor que você é uma pessoa geralmente explosiva, agressiva, e isso impede você de ter bons relacionamentos com as pessoas. Isso provavelmente é um padrão comportamental negativo seu, que você trouxe isso da sua família, do seu pai, da sua mãe. Você basicamente copia esse tipo de coisa. E se você é uma pessoa, por exemplo, agressiva, você não vai ter bons relacionamentos. E se você não tem bons relacionamentos, você não tem uma empresa sólida, escalável, porque uma empresa é formada de pessoas. Então eu estou trazendo aqui como exemplo. Quando você identifica que você tem esse padrão comportamental e você sabe, né, que esse padrão comportamental veio de provavelmente alguma pessoa da sua família, porque nós somos seres humanos que copiamos outros seres humanos. E nesse caso eu estou falando do nosso pai e da nossa mãe principalmente. 99% dos nossos comportamentos são meio que copiados do nosso pai e da nossa mãe. Porque foi com quem a gente conviveu a nossa vida toda, principalmente quando éramos pequenos. E esses padrões comportamentais negativos, a gente copia eles geralmente quando somos pequenos. Quando você identifica e você passa a entender esse padrão como algo, né, uma reação que você tem quase que de forma inconsciente, você precisa usar a ferramenta da reciclagem, que é basicamente fazer uma meditação, pensar em uma cena na qual você foi explosivo e mudar essa cena para uma nova cena na sua mente que você não está sendo explosivo, que você está agindo com calma, tomando decisões boas e sempre trazendo as pessoas para perto de você. E você vai repetir isso durante muitas vezes, né? Durante, enfim, a sua vida, assim, durante alguns meses e por aí vai. Identificando cenas, né? Você pode mudar a cena ou até mesmo manter a mesma durante um tempo e por aí vai. O que isso vai fazer? Isso vai criar um caminho diferente no seu cérebro. Antes, o seu cérebro estava acostumado a reagir de uma determinada forma. E você está ensinando ele a agir de uma forma diferente agora. E aí, em situações parecidas como essa, ao invés de você reagir de uma forma explosiva, você vai começar a reagir de uma forma mais saudável, mais eficiente e vai trazer as pessoas para perto de você, porque foi assim que você ensinou o seu cérebro a reagir. E esse é o método da reciclagem que basicamente me ajudou muito. Trazendo uma experiência
experiência própria agora para vocês, né? Meus pais têm pontos muito positivos e todos os pais têm pontos muito positivos, mas todos têm pontos muito negativos e você também vai ter pontos negativos, obviamente, porque você vai copiar muitas coisas deles. Mas em certas ocasiões, geralmente, eu era tomado por uma sensação de medo muito grande, situações complexas, situações de risco e por aí vai. E isso me fazia ser uma pessoa que às vezes não conseguia tomar decisões muito certeiras por causa do medo, porque você sempre às vezes ficava imaginando o pior. Muitas pessoas são assim, inclusive, tá? E depois que eu identifiquei isso como um padrão comportamental negativo, eu comecei a mudar esse padrão e começar a entender que às vezes, quando eu sou tomado pelo medo, é basicamente uma imaginação, um padrão comportamental negativo e que 99,9% desses medos não vão acontecer de fato. Então eu consigo me acalmar e tomar decisões muito mais tranquilas, muito mais sábias e que me direcionam de fato para os resultados que eu quero ter. E para pensar, empreendedor que não corre risco, basicamente não existe. Então se eu tenho um padrão comportamental que me traz muito medo, isso me impede de tomar risco, me impede de ser empreendedor e me impede de alcançar os resultados que eu quero alcançar na minha vida. Então basicamente, né, esse é um dos exemplos, né, que eu mudei dentro de mim para realmente me tornar uma pessoa melhor e realmente conseguir ser uma pessoa capaz de alcançar os resultados que eu almejo. E como eu já falei para você, esse processo basicamente mudou minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. E você vai se tornar uma pessoa irreconhecível no próximo ano. Pode confiar em mim. Se você seguir esse playbook, vai dar tudo certo. Bom, só pra gente fazer uma retomada aqui, um resumo, né? Como que você faz para mudar você de uma forma geral? Primeiro, entenda quais são os seus principais padrões comportamentais negativos. Depois, você começa a fazer a reciclagem. Esse tipo de meditação que você vai repetir ao longo dos meses, identificando esses padrões comportamentais negativos, imaginando cenas e trocando a sua reação por uma reação muito mais otimista, uma reação que você quer, que você acha que seja muito mais saudável. Pegando aquele exemplo de uma pessoa explosiva, ela vai ser uma pessoa muito mais calma, uma pessoa muito mais sábia e por aí vai. Então você vai começar a imaginar isso para começar a orientar o seu cérebro de forma diferente. E aí basicamente você vai começar a mudar os seus padrões comportamentais negativos. E aí com isso você vai conseguir ser uma pessoa que vai alcançar muito mais objetivos, muito mais resultados. Você vai basicamente conseguir criar um negócio de sucesso, vai conseguir ler mais, vai conseguir fazer mais esportes e por aí vai. Você vai realmente ser uma pessoa irreconhecível no próximo ano.